Dando seguimento à história das políticas de saúde, adentramos agora no período da ditadura militar. Período que se estende de 1964 a 1985 e que apresenta muitas características importantes para a organização e para a instituição de políticas de saúde. Inicialmente, é interessante nós citarmos que, em 66, os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, eles são unificados, né, em uma nova instituição chamada Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, certo? E o INPS vai ser a instituição responsável pela assistência médica aos trabalhadores formais e que contribuíam, portanto, dentro da lógica do seguro social, certo? O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, ele foi instituído em 77, né, e ele unificava 3 entidades, né? O INPS, que era responsável pelos benefícios previdenciários, o INAMPS, responsável pela assistência médica, e o IAPAS, pela administração financeira, certo? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, em lógica do INAMPS, em lógica inampsiana, a gente já está falando aqui do período após 77, certo? Quando se separa formalmente, ainda que dentro do mesmo sistema, a instituição responsável pelos benefícios previdenciários, o INPS, e a instituição responsável pela assistência médica e previdenciária, que é o INAMPS. Nós temos 2 imagens da época, né? Desse lado a gente tem o Jango, né? João Goulart, presidente deposto em 64, e desse lado nós temos o Castelo Branco, né? Que foi o primeiro presidente militar do Brasil, né? Ou melhor, o primeiro presidente desse regime militar brasileiro iniciado em 64, porque anteriormente na nossa história nós tivemos outros presidentes militares. Bom, quando a gente pensa a oferta de serviços de saúde, ela vai funcionar basicamente por meio da contratação de serviços privados, tá certo? Então o governo vai contratar serviços privados, credenciar esses serviços ao INAMPS, certo? E há um estímulo da prática médica orientada para o lucro e uma ampliação da escala de acumulação do capitalismo no setor de saúde, certo? É importante a gente destacar que essa é uma época de grande crescimento das empresas do complexo médico-industrial no Brasil, a saber, tanto indústrias farmacêuticas, quanto indústrias de equipamentos e insumos, outros insumos de saúde, e também empresas relacionadas diretamente à prestação de serviço de saúde, tá certo? Então, durante o regime militar, ocorre um estímulo ao crescimento dessas empresas, principalmente por meio de empréstimos a juros baixos, né? De certa forma subsidiando o crescimento dessas empresas e favorecendo essas 3 lógicas do capital que nós citamos. A lógica do crescimento da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos e também dos planos de saúde e dos serviços privados de saúde. Bom, não havia um forte controle sobre os serviços contratados, né? Então, eclodiam ocasionalmente casos de corrupção, tá certo? Principalmente daqueles serviços contratados pelo INAMPS para procedimentos seletivos, né? Então, eram relativamente comuns casos de corrupção em que você tinha o serviço não era realizado, mas era cobrado do INAMPS, certo? E ocorre uma ameaça, portanto, ao equilíbrio financeiro da Previdência, né? Essa ameaça ela já vinha desde o período histórico anterior, né?
e a crise previdenciária se acelera durante o regime militar, né, resultando nessa necessidade de juntar todos os institutos em um único órgão, né, o INPS, depois, no caso específico da saúde, no INAMPS, para tentar, por meio de uma economia de escala, conseguir dar conta dos desafios de oferecer serviços de saúde de qualidade, pelo menos para aquelas pessoas que contribuíam com a Previdência, certo? De modo geral, é uma época em que se encontra, portanto, uma crise no setor da saúde, né, com problemas de eficiência, de eficácia e distribuição de recursos, né, e também problemas de custo crescente nos serviços, certo? Na transição das décadas de 70 a 80, os sindicatos começam a discutir sobre a situação de saúde e as políticas de saúde aqui no Brasil, certo? Principalmente pensando em instaurar um novo modelo, uma nova possibilidade de organizar o nosso sistema de saúde, certo? Bom, mas durante o próprio regime militar foram feitas algumas propostas, né? E essas propostas elas vão seguir, de certa forma, as discussões, por exemplo, da Conferência de Alma-Ata, né? Em que vai ser discutida a importância da atenção primária à saúde para estruturar sistemas de saúde. Então, surgem várias propostas buscando direcionar, né, o sistema de saúde para a atenção primária, ou seja, né, de modificar a lógica hospitalocêntrica, né, a lógica centrada, portanto, nessas instituições, para ter uma lógica mais descentralizada e considerando a atenção primária como uma organizadora do sistema, né? Foram tentadas várias iniciativas, né? Aí tivemos o PIAS, o PREV Saúde e as ações integrais em saúde, né? Então, tivemos vários programas que tentaram implantar isso, ainda que dentro da estrutura do INAMPS, né? Contudo, nenhum deles teve êxito, né? Havia uma forte pressão dos empresários do complexo médico industrial e dos próprios burocratas do INAMPS, né, para que essa reorganização da lógica, que deixaria de ser centrada na atenção especializada para ser centrada na atenção primária, ocorresse, certo? Então, nenhum desses programas consegue lograr êxito e a lógica inampsiana, né, centrada na perspectiva curativa, centrada no hospital, centrada na compra de serviços, né, de instituições privadas, ela persiste durante o período, certo? É também durante essa época em que se surgem nas universidades os departamentos de medicina preventiva, né, e a partir desses departamentos começa a se pensar novas formas de se organizar o sistema de saúde e também novas formas de se organizar a própria atenção primária, né, tendo uma base mais comunitária, né, tanto de assistência, quanto também de compreensão dos problemas e da situação de saúde, certo? Desenvolve-se, portanto, uma consciência sanitária e um movimento político de trabalhadores de saúde, de docentes e estudantes. E também aumenta a compreensão da determinação social do processo de saúde e doença. E ocorrem algumas experiências pilotos de atenção à saúde comunitária. E no Ceará, né, o que é que estava acontecendo no Ceará durante esse período? Bom, aqui a gente teve reflexos imediatos no setor da saúde, certo? Então a secretaria ela passa por um processo de desestruturação e descrédito, né? E a política governamental ela vai se voltar principalmente para medicina curativa, né? Destinar recursos aos hospitais, e aí são características, né, mais ou menos que comuns ao INAMPS,
e também a proposta, né, clientelista. E aí vem algo um pouco mais específico aqui do Ceará. Então a gente começa a ter uma explosão da quantidade de hospitais no interior do estado, né? Às vezes hospitais com porte superdimensionado para determinadas cidades, e também hospitais que não tinham possibilidade de funcionar a contento, até por falta de uma equipe qualificada, de não existir profissionais na região qualificados para atender naquele nível de complexidade ao qual o hospital se colocava como, ou melhor, se propunha a atender, tá certo? É muito comum a gente ainda encontrar em algumas cidades do interior do Ceará estruturas hospitalares de grande porte que foram construídas nessa época, muitas delas por instituições privadas, né, com financiamento público e relacionadas aos poderes, né, às lideranças políticas que estavam no comando da situação à época. Tá? Então a gente vê que essa prática do clientelismo ela era um fato bastante conhecido durante esse período histórico aqui no Ceará, no campo da... Em 66, que ocorre a construção do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, que vai ser o grande hospital do INAMPS, aqui no Ceará, e referência, né, para o norte e para o nordeste de excelência. Né? Durante o período do INAMPS, o HGF era considerado aqui no norte e nordeste um dos melhores hospitais que o INAMPS tinha dentro da sua carteira, tá certo? Bom, os centros de saúde, e a gente se lembra, né, da lógica norte-americana, que eles não eram nem policlínicas, nem hospitais, nem unidades básicas de saúde, mas eles eram, né, um serviço de saúde um pouco diferente, né? Eles estavam sob a responsabilidade da CESA, só que durante esse período eles vão ser o quê? Vão ser, de certa forma, abandonados, né? E vão ficar sem muito investimento e nem manutenção, tá certo? E eles acabam começando a ser desvirtuados, deixando de funcionar de acordo com aquela lógica prescrita de organizador de uma série de programas de saúde, para serem policlínicas ou unidades básicas com uma estrutura um pouco melhor, né? Então o centro de saúde ele vai perdendo um pouco, ou melhor, vai perdendo muito do seu significado, das suas funções durante esse período histórico. Tá? Em 71 é criada a FUSEC, que é a Fundação de Saúde do Estado do Ceará, e ela vai funcionar de maneira, às vezes paralela, às vezes integrada à Secretaria Estadual de Saúde, sendo um instrumento importante para a centralização administrativa e privilegiando as ações curativas e o atendimento hospitalar. Certo? Ou seja, persiste, né, a gente pode ver que persiste durante esse período a desvalorização, de certa forma, das ações preventivas e de promoção à saúde em relação às ações de cura e reabilitação. Tá? A partir do final da década de 70, com o PIAS, a gente tem um fortalecimento da Secretaria Estadual de Saúde, e ainda que o PIAS apresentasse vários problemas, né, dentro da sua gestão, principalmente relacionados ao seu caráter muitas vezes paternalista e clientelista, né, se envolvendo ou sendo utilizado como um instrumento de política partidária aqui dentro do Estado, e sem participação social, existindo distância entre a gestão e os locais onde de fato se davam os processos assistenciais, a gente vai dizer que, de maneira geral, a despeito de todas essas dificuldades, ocorre, né, um avanço. Por quê? Porque em muitos locais do estado do Ceará não havia nenhuma iniciativa pública, né, para
prestação de serviços de saúde. E, pelo simples fato do PIAS iniciar esse tipo de serviço, né, a gente já pode considerar, de certa forma, como um sucesso. Portanto, encerramos aqui a caracterização desse período histórico, né, e fica muito marcante a ideia de persistência da lógica do seguro social, né, com compra de serviços privados pelo ente público e um sistema de saúde, ou melhor, um sistema de serviços de saúde muito focado ainda na lógica hospitalar e na perspectiva da cura e da reabilitação.